Meus irmãos e minhas irmãs, caríssimo padre, diácono, veja que beleza é a nossa liturgia. Hoje, terceiro domingo do tempo comum, a pedido do saudoso Papa Francisco, hoje celebramos o Dia da Palavra. O Dia da Palavra, Dia do Senhor e o Dia da Palavra. Hoje também celebramos a conversão do grande apóstolo São Paulo. E a nossa paróquia, Senhor Deus Menino, está em festa com a novena do seu padroeiro. Quando nós fazemos novena de algum santo, nós sempre procuramos descobrir quem foi aquele santo, a sua história, o que ele fez de extraordinário, para que possa nos ajudar a descobrir e seguir Jesus Cristo, qualquer santo. Agora pense, irmãos e irmãs, quando este padroeiro é o próprio Jesus. Aí o nosso compromisso deve ser maior ainda, porque nós não vamos aprender com um santo como seguir, mas é o próprio Jesus que nos chama ao seguimento. E hoje, a palavra de Deus, sobretudo no Evangelho, nos apresenta Jesus como a luz para o povo que andava na escuridão. Bonito esta passagem do Evangelho que nos reporta lá a noite do Natal. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E esta luz quem é? Jesus. Então nós hoje somos chamados a redescobrir Jesus Cristo como nossa luz. E é uma luz que vai chamando, não é uma luz que passa, é uma luz que chama. Hoje ele nos chama à conversão. Muitas vezes nós podemos ter até a tentação de achar, porque já estamos à igreja há tanto tempo, já fazemos tantas coisas na comunidade, respondemos a nossa vocação sacerdotal, a vida religiosa, já estamos convertidos. Mas quando nós olhamos a nossa vida, abrimos o nosso coração, a escuta atenta da palavra de Deus, nós vamos percebendo que temos um longo caminho a seguir, um longo caminho para a nossa conversão. E isso só é capaz, só é possível aqueles e aquelas que diante da palavra de Deus, diante dos apelos de nosso Senhor, têm o seu coração aberto e humilde. O orgulhoso ou a orgulhosa nunca vai se converter, porque sempre vai colocar o orgulho acima da humildade e vai achar que não precisa de mais nada. No dia que nós dissermos que nosso Senhor, que não precisamos mais nada de nosso Senhor, nós dispensamos Ele da nossa vida. Por isso o salmista vai nos ajudar a entender isso quando diz: a minha alma tem sede de Deus, quando verei a face de Deus. E é uma sede, irmãos e irmãs, que nós temos sempre que nos abastecer, a sede de Deus. E esta sede significa o nosso desejo de conversão. Então Jesus Cristo hoje, que nós estamos celebrando nesta festa, é aquele que nos chama à conversão. É a luz que clareia a nossa vida. E dentro deste grande chamado de Jesus, existe as vocações de especial consagração, as vocações, sobretudo, que parte da nossa vocação maior, o nosso batismo. Muito bem inspirado o tema da família para a preparação, para a festa
do padroeiro, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde tudo leva ao desrespeito, ao descrédito da família. É uma sociedade que a família, estou ficando, estou saindo, não estou ficando mais, não estou saindo mais. Então a família vai se perdendo a sua dimensão. Mas nós, como cristãos católicos que somos, nós temos sempre que nos reportar aquilo que a Igreja Mãe nos ensina, aquilo que a Igreja Mãe nos orienta como filhos e filhas da Igreja Mãe na fé. Os nossos bispos dizem que a família é a igreja doméstica. E só numa família que vive realmente como igreja doméstica, ela é capaz de ser fonte de vocação, inspiração para a vocação. E o primeiro critério, a primeira exigência que podemos dizer numa família para ser fonte de vocação, é uma família, lugar de oração. Se falava muito, a família que reza unida, permanece unida. E eu pergunto, quais as famílias que hoje rezam unidas, para permanecer unidas? Nunca esqueço o que uma senhora do apostolado da oração escreveu no mensageiro do apostolado. Quando a televisão entrou pela porta da casa, Deus saiu pela janela. Hoje nós chegamos em todas as casas, encontramos, quanto maior, melhor, um aparelho de TV. Antigamente nós chegávamos nas casas, o que é que nós encontrávamos? Um pequeno oratório, para dizer uma família que reza. E o que está faltando hoje muito, meus irmãos e minhas irmãs, são famílias de oração. Infelizmente nós temos famílias de 5 pessoas. Um é de uma religião, outro é do outro, outro é do outro, outro não acredita em nada. Como que uma família pode ser celeiro de vocações, fonte de vocação, quando não tem aí uma família que reza, ao menos o Santo Terço, oração simples, oração que não precisa faculdade nenhuma, é só reconhecer Deus como nosso Pai, Maria Santíssima como nossa Mãe, que vai conduzindo a vida da família. Então, o primeiro elemento é a oração. Os filhos hoje, quando um filho diz para a mãe, não quero comer, a mãe insiste, você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem... E quase que obrigado o filho come. Se o filho diz, eu não quero ir para a escola, eu não quero fazer faculdade nenhuma, você tem que ser alguém na vida. Você precisa fazer o teu estudo, uma instrução. Agora, quando o filho diz, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais rezar, qual é a atitude da mãe e do pai? Ah, padre, a gente não pode obrigar, a gente não pode contrariar. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que está acontecendo com muita família. O estudo é importante, a alimentação é importante, mas Deus não é importante. Esse filho, esta filha, um dia vai estar face a face com Deus. E não é a faculdade que ele fez, o título que ele tem, que vai ser importante diante de Deus, mas como ele viveu a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com o Senhor. E nisso os pais têm uma responsabilidade muito importante, mas não só de obrigar, empurrar o filho para rezar, mas rezar juntos.
Eu sempre digo lá para os nossos pais e mães, nada, que levam os filhos para a catequese. Vocês não têm que obrigar o filho, a filha, a vir para a missa porque está na catequese. Vocês devem vir juntos com eles. Estar juntos. Uma vez uma mãe falava muito para o menino vir para a igreja para rezar. Ele dizia, não vejo a hora de crescer para ser como meu pai. Não precisar de ir à igreja. Não precisar de rezar. Então, como é que uma família que não reza, não tem intimidade com Deus, não dá testemunho do amor de Deus no seu ambiente familiar, pode ser fonte de vocação. E aqui não falo só da vocação sacerdotal, da vocação à vida religiosa, também a vocação matrimonial. E porque se as famílias hoje estão muito desacreditadas, é que tem muita gente mal preparada para viver o sacramento do matrimônio, que é importante tanto quanto o meu sacramento da ordem, o nosso de padre. É importante. E quantas pessoas que é casado, levado por aquilo que a sociedade impõe. Então, quando fala de vocação, é a vocação também na vida matrimonial. E as famílias, para que despertem a vocação, precisam valorizar, buscar sempre os valores da vocação. A vocação sacerdotal. Como é que um jovem lá em casa vai despertar o seu desejo, o seu amor para com Cristo e consagrar a sua vida ao sacerdócio? Quando lá naquela família, que até participa da missa, vem à igreja, mas sempre está com comentários negativos contra os padres, que condenam o padre quando erra. Não é? Uma vez eu vi uma mensagem, uma coisa que me chamou muito a atenção. Né? Um padre, ele perdoa todos os pecados da comunidade. Desde que o pecador procure o padre para fazer a sua confissão. Né? Ele perdoa todos os pecados e todo tipo de pecado. Mas muitas vezes a comunidade não sabe perdoar uma pequena falta que o padre comete. Então, como é que um jovem vai despertar a vocação sacerdotal, onde as famílias que não têm amor pelo seu sacerdote, rezar pelo seu sacerdote? Muito bonito nessas orações, vamos rezar pelo nosso padre que está aqui servindo, doando a sua vida, gastando as suas energias para anunciar Jesus Cristo. Então, no momento da oração, valorizar sempre, falar bonito do nosso Padre. Somos pecadores? Claro que somos. Por isso, como vocês, também hoje Jesus nos chama a conversão. Todos somos chamados, também nós sacerdotes. E nós temos consciência da nossa fraqueza. Por isso, nós necessitamos da oração de vocês. Bonito, sempre que tinha contato com as pessoas, o Papa Francisco dizia, não se esqueçam de rezar por mim. Então, uma família que reza pelo sacerdote, seu sacerdote, tem carinho aos sacerdotes, é uma família onde o filho vai despertar, vale a pena ser padre, como nossa família tem um carinho. Porque a nossa família é vocês. Jesus disse que quem deixar pai, mãe, casa, ele daria tudo 100 vezes mais e a vida eterna. Nós deixamos tudo. E vocês são a nossa família. E é bonito quando a gente encontra famílias, digo pela experiência própria, quando a gente encontra famílias que sabem ter um carinho pelo seu padre, sabem respeitar o seu padre, ajudar em todos os momentos, até mesmo quando o padre comete uma fraqueza. Essa é a atitude do discípulo, da discípula de Jesus, não de condenação. Por isso o padre que sempre perdoa a todos, também tem momento que precisa ser perdoado.
falar da beleza da vida religiosa para os filhos, explicar, entender a consagração religiosa tanto de homens e de mulheres, sobretudo. Então, uma comunidade que reza, uma família que entende, uma moça que deixa tudo. Infelizmente, muitas pessoas acham que nós, tanto os padres, os religiosos que abraçamos a vida religiosa sacerdotal, somos frustrados. Não somos casados porque somos frustrados. Não somos solteirões, nem solteironas aí, amargurados da vida, não. Quando nós assumimos o celibato como sinal de total consagração, de total entrega da nossa vida para a Jesus Cristo, a nossa comunhão com Ele. E não é só uma questão de facilitar o trabalho nosso, não. É a nossa entrega. Porque Jesus, antes de nos chamar a servir, Ele chamou e chama a cada um de nós. E esse chamado aconteceu no nosso batismo. No nosso batismo. Então, falar da beleza da vida religiosa, promover as vocações, rezar pelas vocações. E também falar da beleza da vida matrimonial. Infelizmente, muitos filhos em casa só vê os pais se lamentarem. Que besteira que eu fiz ter me casado. Se eu soubesse que casamento era isso, eu não teria me casado. E fica levando o casamento com uma amargura, não com alegria. É um sacramento abençoado por Deus, para, e sobretudo, a santificação do casal. O casamento não é só a bênção de Deus que dá um direito a um homem ter uma mulher e a mulher ter um homem sem a preocupação do pecado. Não. É um chamado à santidade. Que esse chamado nasceu já no batismo. Assim também como o sacerdote, o religioso, a religiosa, nós somos consagrados antes de tudo para sermos santos. Por isso que é uma complementação, um enriquecimento da graça batismal. Quando o padre, no dia do matrimônio, o casal está ali, nós rezamos, nós dizemos: vocês já foram consagrados a Deus pelo batismo e vão enriquecer esta consagração pelo sacramento do matrimônio. Assim também nós, padres, no dia da nossa ordenação, nós enriquecemos a nossa graça batismal, já presente em nós. No dia dos votos religiosos, aquele irmão, aquela irmã, enriquece a graça que está em si, pelos votos, pelos conselhos do Evangelho. Então, não é só chamado para um serviço. E um serviço que eu faço até a hora que eu quiser, quando eu tiver mais vontade, quando eu tiver desanimado, eu jogo tudo para o alto. Não. Para isso, nós somos chamados a sermos configurados a Nosso Senhor. E esta configuração, repito, irmãos e irmãs, já veio pelo nosso batismo. Se nós soubéssemos a importância, o valor da graça batismal, como nós seríamos mais comprometidos com a nossa fé, mais fervorosos para dar testemunho da nossa fé, mais entusiastas. Uma coisa que falta em muitos católicos é o entusiasmo pela fé. Eu venho porque às vezes fica sempre procurando um motivo para vir. Eu só vou por isso, não. Eu vou porque o Senhor me chamou, porque eu vivo minha comunhão com Ele.
E aqui é o momento, na escuta da palavra, na fração do pão, no encontro comunitário de irmãos e irmãs, enriquecer sempre mais a nossa fé, a nossa consagração batismal, o ministério que a gente presta aqui dentro da comunidade, seja ele qual for, tudo isso está em sintonia com o nosso batismo. Por isso a gente não serve a igreja, porque eu gosto do padre. Mudou de padre, eu não vou mais porque eu não gosto daquele. Mudou do coordenador da minha pastoral, eu já não vou mais porque o coordenador que está aí eu não gosto. Mas não é pelo coordenador, não é pelo padre, é por Jesus Cristo. Pelo Cristo qual eu sou chamado a viver esta plena comunhão com Ele. Esta plena comunhão. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, a gente começa a perceber dentro da nossa família. É aí que a família é fonte, celeiro de vocações. Celeiro de vocações. Então, que nesses dias que estamos rezando aqui na paróquia, na novena do Senhor Deus Menino, sobre a família. Vamos ter esse carinho, olhar com mais carinho a nossa família. Quantas pessoas que muitas vezes é inimiga dos seus próprios parentes, é amiga de um monte de gente lá fora, mas com os parentes, a família parece que é. É aquela pessoa que quer ser caridosa com todo mundo lá fora, quer fazer o bem para todo mundo, mas não, é zero à esquerda com os membros da sua família. A mamãe que ficou idosa é esquecida, o papai. E como nos lembrava sempre o Papa Francisco, que nós vivemos numa sociedade do descartável, infelizmente hoje, os membros mais descartáveis estão nas nossas famílias, nossos idosos, nossos pais. Aqueles que têm uma condiçãozinha, coloca lá numa casa de repouso. Quando a gente visita estas casas, as pessoas que trabalham ali dizem, olha padre, o maior sofrimento dessas pessoas que estão aqui, a maioria, é que nunca recebe a visita de um filho, de uma filha. Quando toca a campainha, é minha filha que vem me ver, é meu filho. E a maior frustração é que tem filhos que precisam eles ligarem. Você não vai ver sua mãe? Não vem ver seu pai? Como ficou descartado? Onde está o amor? Então não adianta a gente querer fazer caridade, ser uma pessoa legal lá fora, mas dentro de casa, com os nossos, sobretudo com os nossos idosos. Como sofre? Outro dia um médico dizia, interessante, o sofrimento maior do idoso não é porque ele tem a diabetes, a pressão descontrolada, ou qualquer outro tipo de doença. O maior sofrimento dos idosos é o descaso, é o abandono. É o abandono. Hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, se valoriza mais um animal, com todo carinho, com todo mimo, e a mãe, o pai idoso é esquecido. É esquecido. Mas irmãos e irmãs, quando chegarmos diante de Deus, nós não vamos prestar contas a Deus o que nós fizemos ou deixamos de fazer para com o animal, não. Eu tive doente e você cuidou de mim, ou não cuidou. Eu era estrangeiro e você não me acolheu, ou acolheu. É aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer com os irmãos, começando na nossa casa, com os nossos. Então vamos pedir ao Senhor Deus Menino que abençoe cada família, de cada um de nós que está aqui. Mesmo aqueles membros da família que estão lá distante, mas a bênção de Deus não tem fronteira. Para que realmente nós possamos ser uma família onde pode ser fonte de vocações. Também para os ministérios dentro das nossas comunidades. A vocação missionária, que é uma dimensão bonita do batismo. Ser missionário, ser missionária.
E só é capaz de viver essa vocação quem tem a sua vida totalmente unida a Jesus Cristo. Quem procura levar e propagar Jesus Cristo. E como nós vimos hoje na segunda leitura, na comunidade de Paulo estava acontecendo uma divisão, porque estavam focados em pessoas, em membros da comunidade. É Apolo, é Paulo, é Cefas. São Paulo pergunta, mas quem foi que deu a vida por nós? Foi Cefas? Foi Paulo? Foi Apolo? Não foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, por acaso, está dividido um Jesus Cristo para cada um? Não. Um Jesus Cristo para cada um. Infelizmente, irmãos e irmãs, estamos vivendo uma religião um tanto individualista. É o meu Jesus, do meu jeito. Estamos perdendo a dimensão comunitária, a dimensão da comunhão. E nós estamos vendo, nesse começo de pontificado do Papa Leão, essa preocupação. Né? O grande desafio da igreja sinodal é viver esta comunhão que começa entre nós, não tendo uma oração individualista. Muitas vezes as pessoas, quando vão rezar, para que eu tenha, para que eu seja, para que eu faça, e os outros? Está tudo bem na minha família, não tem ninguém doente, não tem ninguém desempregado, não está tendo nenhum problema. Para que eu vou rezar? Para que eu vou à missa? E o outro? E o meu irmão? Não é? Essa dimensão também de abrir-se à oração comunitária, valorizar os momentos celebrativos da comunidade. Tudo isso vai ajudando ao surgimento de novas vocações. E que o Senhor realmente abençoe a nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bem bonito. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.